Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na nossa leitura, meditação e oração em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. E hoje nós vamos ler o Salmo 115. Para mim, é um dos meus preferidos. É um salmo forte, é um salmo que fala para a glória de Deus, sobretudo. É um salmo que faz uma contraposição aos ídolos. O salmo coloca Deus no alto e os ídolos no chão, porque os ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Prata e ouro são os ídolos deles, mas o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Como é poderoso esse salmo. Esse salmo fala que existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que age, um Deus que vê, um Deus que sente, um Deus que é real, um Deus que interage com a humanidade, interage comigo, com você, em contraposição aos ídolos de muitos que acreditam em um pedaço de pau, em um pedaço de ouro, em um pedaço de prata, que por mais valor monetário que tenham, não tem valor real. O nosso Deus merece toda a nossa adoração e nosso louvor. Então eu queria meditar num dos salmos que eu acho mais bonitos de todo o saltério, que é o Salmo 115. Preste atenção nessa leitura. Se você puder, acompanhe aí com a sua Bíblia. Se você não puder, escute com atenção. E também eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Te peço que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você vai saber se você tiver com as notificações ativadas. E se você gostar desse conteúdo e estiver gostando, curta esse vídeo, interaja, engaje para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Vamos então à leitura aqui do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus, porque esse salmo, ele é um salmo que foca no Deus poderoso, no Deus vivo, no Deus real. Nós, eu, você, o ser humano, sai do centro, sai do foco. É interessante nós notarmos que hoje em dia nós vemos tantas pessoas pregando um homem no centro, colocando o homem, falando de Deus, mas colocando o homem no centro, como se o centro das atenções, a glória fosse destinada ao homem, mas a glória de Deus. E aí o Salmo, ele começa dizendo assim: não a nós, mas ao teu nome, Senhor, da glória. Ou seja, que eu diminua e que o Senhor cresça, como disse João Batista, que o Senhor seja adorado, louvado. As nações podem perguntar: onde é que está o Deus deles? O nosso Deus está no céu. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz. O nosso Deus cura. O nosso Deus protege. O nosso Deus guarda. O nosso Deus é real e verdadeiro. O nosso Deus é espírito e é verdade. Mas o Deus deles
muitas vezes, são prata e ouro, são ídolos feitos pelas mãos dos homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, ou seja, os seus pés não andam, ou seja, são inativos, são inúteis. É o que o salmista aqui, ele argumenta. E ele traz aqui um versículo forte, o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem. Ou seja, aqueles que são idólatras, aqueles que adoram imagens e não adoram a Deus, o Deus verdadeiro, mas adoram imagens. Deus abomina isso. As pessoas que adoram imagens ficam também assim. Têm boca, mas não são ouvidas por Deus. Não têm sensibilidade espiritual, se tornam nulos espiritualmente. Mas aqueles que creem no Deus verdadeiro, que é Espírito, que é verdade, o qual tem como caminho Jesus Cristo, esse está amparado pela graça, protegido. E esse é você, eu tenho certeza. Esse sou eu. E aí ele vai reafirmando aqui a aliança, citando Israel, a casa de Arão, porque Israel confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor, confiam no Senhor todos os que temem o Senhor. Você teme a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é seguir a Jesus, é buscar a Deus com força, com lealdade, com santidade, com verdade. E aí, ele diz aqui, nós não vamos comentar todos os versículos, mas tem um versículo forte que diz assim: o Senhor abençoa, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos, que o Senhor possa aumentar as bênçãos dele sobre você que crê nele, que crê no Deus verdadeiro, que vive para o Deus verdadeiro, que é fiel ao Deus verdadeiro. Não idolatre nada, não idolatre ninguém, não idolatre time de futebol, não idolatre pessoas, artistas, não idolatre cantores, não idolatre ser humano algum. Admire, ame as pessoas, mas não idolatre. A adoração pertence somente a Deus, só Ele merece ser adorado, só Ele merece ser louvado. E aí o salmista termina aqui dizendo que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós que somos vivos, nós precisamos gritar que o Senhor é Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero te convidar a orar aqui baseado nesse lindíssimo salmo, o Salmo 115. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos reforça aqui a ideia de que Tu és o centro, o Deus que é Espírito e que é verdade, e que não há outro, que nós não devemos trocar a adoração ao Senhor pela adoração a ídolo algum, porque muitas vezes nós podemos nos descuidar e adorarmos alguma coisa ou alguém ou algo, mas nada é digno de adoração, de louvor, de canto, de alegria como o Senhor. Receba a nossa adoração e nosso louvor nesse dia, Senhor, que aqueles que estão ouvindo a Tua palavra pela primeira vez, que se convertam ao Senhor, que busquem o Senhor da forma como o Senhor quer que eles o busquem, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando por cura, traz cura, por libertação, traz libertação, por renovo, traz renovo. Ó Deus, por vida, traz vida. Em nome de Jesus. Amém.